Biografia de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, 1896-1934, foi um psicólogo bielorrusso que realizou diversas pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel preponderante das relações sociais nesse processo, o que originou uma corrente de pensamento denominada socioconstrutivismo. Lev Semenovich Vygotsky nasceu em Ozra, pequena cidade perto de Minsk, a capital da Bielorrússia, região dominada pela Rússia que se tornou independente em 1991, com o fim da União Soviética, passando a se chamar Belarus, no dia 17 de novembro de 1896. Filho de uma próspera e culta família judia, viveu um longo período em Gomel, também na Bielorrússia. Teve um tutor particular e se dedicou à leitura até ingressar no curso secundário, concluído aos 17 anos com excelente desempenho. Com 18 anos, ele matriculou-se no curso de medicina, mas em seguida transferiu-se para o curso de Direito da Universidade de Moscou. Paralelamente ao curso de Direito, estudou Literatura e História da Arte. Em 1917, ano da Revolução Russa, graduou-se em Direito e apresentou um trabalho intitulado Psicologia da Arte, que só foi publicado na Rússia em 1965. Depois de formado, voltou para Gomel, onde, além de escrever críticas literárias e proferir palestras sobre temas ligados à literatura e psicologia em várias escolas, publicou estudos sobre os métodos de ensino da literatura nas escolas secundárias. Ainda em Gomel, Lev Vygotsky fundou uma editora, uma revista literária e um laboratório de psicologia no Instituto de Treinamento de Professores, onde ministrava cursos de psicologia. A partir daí, para auxiliar o desenvolvimento dessas crianças, centralizou suas pesquisas na compreensão dos processos mentais humanos. Em 1924, após uma brilhante participação do segundo Congresso de Psicologia em Leningrado, foi convidado a trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou. Nessa época, escreveu o trabalho Problemas da Educação de Crianças Cegas, Surdas Mudas e Retardadas. O interesse de Vygotsky pelas funções mentais superiores, cultura, linguagem e processos orgânicos cerebrais o levaram a trabalhar com pesquisadores neurofisiologistas como Alexander Luria e Alexei Leontiev, que deixaram importantes contribuições para o Instituto de Deficiência de Moscou, entre eles o livro A Formação Social da Mente, onde aborda os processos psicológicos tipicamente humanos, analisando-os a partir da infância e do seu contexto histórico-cultural. Entre outros trabalhos de Lev Vygotsky, destacam-se A Pedologia de Crianças em Idade Escolar, 1928, Estudos sobre História do Comportamento, 1930, escrito com Luria, Lições de Psicologia, 1932, Fundamentos da Pedologia, 1934, Pensamento e Linguagem, 1934, Desenvolvimento da Criança durante a Educação, 1935, e A Criança Retardada, no ano de 1935. Após sua morte, suas ideias foram repudiadas pelo governo soviético e suas obras foram proibidas na União Soviética entre 1936 e 1958, durante a censura do regime stalinista. Em consequência, seu livro Pensamento e Linguagem foi lançado no Brasil somente em 1962 e A Formação Social da Mente foi lançado em 1984. Lev Vygotsky faleceu em Moscou, Rússia, no dia 11 de junho de 1934. Biografia de Henri Vallon. Henri Paul Hyacinthe Vallon, 1879-1962. Foi um psicólogo, filósofo, médico e político francês. Tornou-se conhecido por seu trabalho científico sobre a psicologia do desenvolvimento. Henri Vallon nasceu em Paris, na França, no dia 15 de julho de 1879. Seu avô foi o político Henri Alexander Vallon. Em 1899, Vallon ingressou na Escola Normal Superior. Em 1902, formou-se em filosofia. Em 1908, formou-se em medicina. Entre 1908 e 1931, dedicou-se ao trabalho com crianças especiais portadoras de deficiência mental. Em 1914, serviu como médico na Primeira Guerra Mundial. A partir de 1920, Vallon passou a atuar como médico em instituições psiquiátricas. Foi convidado para organizar conferências sobre psicologia da criança na Universidade de Sorbonne e em outras instituições superiores. Em 1927, foi nomeado diretor de estudos da École Pratique des Hautes Études. Criou o Laboratório de Psicologia do Centro Nacional de Pesquisa Científica. Em 1931, viajou para Moscou, onde integrou o Círculo da Rússia Nova. A proposta do grupo era aprofundar o estudo do materialismo dialético e examinar sua aplicação em várias áreas do conhecimento. Estudioso do marxismo, Vallon filiou-se ao Partido Comunista Francês em 1942, enquanto atuava na resistência francesa, lutando contra a ocupação nazista. Atuou também como professor do Departamento de Psicologia do Collège de France. Durante 1941 a 1945, permaneceu na clandestinidade, retornando às atividades ao final da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1946, Vallon presidiu a seção francesa da Liga Internacional de Educação Nova, que congregava pedagogos, psicólogos e filósofos críticos do ensino tradicional. Presidiu esse grupo até 1962, ano de sua morte.
Após a Segunda Guerra, foi convidado pelo governo francês para participar de uma comissão para restaurar o setor educacional da França. Em seus estudos, Vallon estabeleceu que a criança passa por 5 estágios de desenvolvimento, cada um com suas características próprias. O primeiro seria o impulsivo emocional, de 0 a 1 ano de idade, quando a criança expressa sua afetividade através de movimentos desordenados e vem acompanhada de mudanças físicas. Utiliza emoções para se comunicar com o outro. O segundo estágio seria o sensório, motor e projetivo, de 1 a 3 anos, quando a criança já possui coordenação motora que a impulsiona a manipular objetos, período em que desenvolve atividades simbólicas e a linguagem. No terceiro estágio do personalismo, de 3 a 6 anos, o desenvolvimento da construção da consciência de si é voltado para o enriquecimento do eu e também da construção da personalidade. O indivíduo já consegue explorar o processo de discriminação entre si e o outro, utiliza as expressões como, eu, meu, não, entre outras. Dentro desse estágio, predomina a afetividade que é vista em 3 fases distintas: a oposição, a sedução e a imitação. No quarto estágio, categorial, de 6 aos 11 anos, a criança já tem condições de realizar atividades de agrupamento e classificação em vários níveis, o que propicia ao indivíduo uma compreensão melhor de si mesmo. No quinto estágio, puberdade e adolescência, que se inicia aos 11 anos, o jovem procede à exploração de si mesmo, como entidade autônoma, através do processo de autoafirmação, questionamento, apoio aos seus pares, em contraposição ao mundo adulto. Para Vallon, os elementos afetividade, movimento, conhecimento e construção do eu, como pessoa e espaço físico, encontram-se juntas no mesmo plano. Portanto, as atividades pedagógicas e os objetos devem ser trabalhados de formas diversificadas. Henri Paul Hyacinthe Vallon faleceu em Paris, França, no dia 1º de dezembro de 1962. Suas principais obras foram Evolução Psicológica da Criança, Psicologia e Educação na Infância, Objetivos e Métodos de Psicologia, Origens do Pensamento da Criança. Biografia de Jean Piaget. Jean Piaget, 1896-1990, foi um renomado psicólogo e filósofo suíço, conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil. Piaget passou grande parte de sua carreira profissional interagindo com crianças e estudando seu processo de raciocínio. Seus estudos tiveram um grande impacto sobre os campos da psicologia e pedagogia. Jean Piaget nasceu no dia 9 de agosto de 1896 em Neuchâtel, na Suíça. Seu pai, um calvinista convicto, era professor universitário de literatura medieval. Piaget foi um menino prodígio. Interessou-se por história natural ainda em sua infância. Aos 11 anos de idade, publicou seu primeiro trabalho sobre sua observação de um pardal albino. Esse breve estudo é considerado o início de sua brilhante carreira científica. Aos sábados, Piaget trabalhava gratuitamente no Museu de História Natural. Piaget frequentou a Universidade de Neuchâtel, onde estudou biologia e filosofia. Ele recebeu seu doutorado em biologia em 1918, aos 22 anos de idade. Após formar-se, Piaget foi para Zurique, onde trabalhou como psicólogo experimental. Lá ele frequentou aulas lecionadas por Jung e trabalhou como psiquiatra em uma clínica. Essas experiências influenciaram-no em seu trabalho. Ele passou a combinar a psicologia experimental, que é um estudo formal e sistemático, com métodos informais de psicologia, entrevistas, conversas e análises de pacientes. Em 1919, Piaget mudou-se para a França, onde foi convidado a trabalhar no laboratório de Alfred Binet, um famoso psicólogo infantil que desenvolveu testes de inteligência padronizados para crianças. Piaget notou que crianças francesas da mesma faixa etária cometiam erros semelhantes nesses testes e concluiu que o pensamento lógico se desenvolve gradualmente. O ano de 1919 foi um marco em sua vida. Piaget iniciou seus estudos experimentais sobre a mente humana e começou a pesquisar também sobre o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Seu conhecimento de biologia levou-o a enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo uma evolução gradativa. Em 1921, Piaget voltou à Suíça e tornou-se diretor de estudos no Instituto J.J. Rousseau, da Universidade de Genebra. Lá ele iniciou o maior trabalho de sua vida ao observar crianças brincando e registrar meticulosamente as palavras, ações e processos de raciocínio delas. Em 1923, Piaget casou-se com Valentine Châtenay, com quem teve 3 filhas: Jacqueline, no ano de 1925, Lucienne, em 1927 e Laurent, em 1931. As teorias de Piaget foram em grande parte baseadas em estudos e observações de seus filhos, que ele realizou ao lado de sua esposa. Enquanto prosseguia com suas pesquisas e publicações de trabalhos, Piaget lecionou em diversas universidades europeias. Registros revelam que ele foi o único suíço a ser convidado para lecionar na Universidade de Sorbonne, em Paris, na França.
onde permaneceu de 1952 a 1963. Até a data de seu falecimento, Piaget fundou e dirigiu o Centro Internacional para Epistemologia Genética. Ao lado de sua brilhante carreira, Piaget escreveu mais de 75 livros e centenas de trabalhos científicos. Piaget morreu em Genebra em 17 de setembro de 1980.